aquela emoção de decepção, que é um desempenho muito abaixo da seleção, tipo, na história. Se você for comparar com, tipo, todas as outras eliminatórias de Copa que o Brasil já passou, foi o pior desempenho no começo, assim, foi 2 jogos que são pra esquecer. Se a gente for falar de atuação ruim, muito do que vocês falaram também no último episódio. 7-1 é tipo um dos últimos que me lembra, vem à cabeça de um resultado tão ruim, de uma atuação ruim da seleção, porque o resultado foi ruim por si só, mas a atuação da seleção no jogo foi pior ainda. A seleção parece que não jogou, não entrou em campo. De fato. E assim, né, JP, se a gente for parar pra pensar isso que o Biel tá falando, tiveram críticas muito pesadas, a gente mesmo aqui, né, não teve passação de pano, a gente falou aqui bastante. Alguns veículos, assim, por exemplo, 3 na área, né, o Foi Clear lá, o Thiago Leifert, de alguma forma eles não chegaram tão firmemente, assim, falando da seleção brasileira. O que você acha nesse balanço aí? Você acha que a gente pesou, o Biel também depois, mas você acha que pesou demais a mão a mídia como um todo, ou você acha, como é que você vê isso aí? João, faz parte a crítica, né? Como a gente fez, acho que com respeito, da forma como a gente fez a leitura dos jogos, né? Porque foram 2, e os 2 jogos foram ruins. Com a Venezuela, a gente sabe que hoje a Venezuela já não é mais aquela água com salsicha, como falam, né? Porque, água de batata, né? Porque teoricamente é um time que evoluiu, e evoluiu porque a gente já falou também sobre esse processo aí dos últimos anos e tal. E com o Uruguai, cara, o jogo foi muito, muito abaixo. O Brasil, historicamente, em eliminatórias de Copa do Mundo, ele demorou muitos anos para perder o primeiro jogo, né? O primeiro jogo, você vai lembrar, foi aquele jogo contra a Bolívia, lá nas eliminatórias de 94. Fatídico, e era fatídico 2-0 lá, e aquele frango do Tafarel, quer dizer, algo surreal aconteceu, e depois daquilo a gente teve algumas derrotas. Mas o Brasil perdeu muito pouco nas eliminatórias, então, como o Biel falou, começar a eliminatória já na 4ª rodada perdendo um jogo, já, porra, o que tá acontecendo? Nós somos o Brasil. 3ª rodada, empate. 4ª rodada, derrota pra Venezuela e Uruguai. E ali na 4ª rodada, além de perder, tá em 3º lugar. Então, que o Brasil é difícil de ficar. E assim, você pega o prognóstico da rodada, de 6 pontos, fizemos 1. E marcamos apenas também 1 gol. Então, assim, é muito pouco quando você fala que o Brasil jogou 180 minutos com 2 adversários mais fracos, apesar do Uruguai a gente saber e respeitar por ter 2 títulos mundiais, mas, cara, não tem como. Eu acho que a gente ouviu e viu várias críticas. Eu queria chamar a atenção pro que a gente ouviu do Galvão Bueno, que é um cara que respira a seleção brasileira e que tá nesse processo aí há mais de 50 anos. Eu concordo com ele, como ele trouxe, mas eu acho que ele também trouxe muito do lado da paixão, falar que foi a pior seleção da história. Não, a gente sabe que teve aquela seleção do Emerson, do Emerson Leão, teve algumas seleções aí, essa seleção, segunda passagem do Dunga, que tiveram uns desempenhos horríveis, assim, pra não dizer pior, né? Eu acho que assim, pegando o que o Galvão talvez queira passar, é um dos piores jogos, né? Se a gente for parar pra pensar o jogo, porque foi muito apático. Se a gente pegar a seleção brasileira e olhar, dava vontade de você pegar os jogadores, sacudir eles, assim, né? E não sei, talvez essa energia ali pro Diniz, o Diniz não é um cara tanto assim de pegar o jogador e balançar, e não fez isso, né, no dia. Então, ou seja, a gente pensa, no geral, que faltou um pouco ali, né, pra seleção, faltou um pouco ali da energia, pelo menos. Eu acho que o Galvão, ele como... torcedor, pô, ele é torcedor. E, João, no último episódio eu ainda brinquei e falei, cara, teve alguns cenários, algumas coisas que aconteceram no passado e que não vão se repetir. O famoso 7-1. E agora, no último final de semana, houve um 7-1. A gente não fala de clube aqui, mas como é a semana do aniversário do Rei... o time do Rei. Era o time do Rei. É uma pena mesmo que o futebol brasileiro ainda continua todos os dias sofrendo um 7-1 diferente, né?